Vamos abrir aqui no livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 1. Ora, o Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerso, porque disse: eu fui peregrino em terra estranha. O outro se chamava Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi por minha ajuda, me livrou da espada de Faraó. Depois veio Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos, com sua mulher, e Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado. E disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com tua mulher, com teus 2 filhos, juntamente. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se, beijou-o, e perguntaram um ao outro como eles estavam. E entraram na tenda. E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como Deus os livrara. Temos um irmão, esse irmão ele é lá de Ubirajara, ele é o irmão Luiz, chama Luiz como você, né? Mas ele é uma pessoa muito simples, extremamente simples. Eu conheci ele, eu acho que em 1990, né, 89, faz muitos anos, realmente faz muitos anos. E havia uma comunhão gostosa, né, entre a igreja de Ubirajara e a igreja de Galha, porque as 2 igrejas eram igrejas pequenas, eram igrejas de cidades pequenas, e aí eu ia lá, visitava a igreja, pregava lá. O irmão Félix era o pastor lá, não era o pastor como ele dizia, mas era o responsável pelo trabalho. E a maioria dos irmãos de Ubirajara pregavam. E eles vinham, visitavam a nossa igreja, e muitos irmãos de Ubirajara pregaram na nossa igreja. Numa dessas pregações, o irmão Luiz, ele pregou sobre a forma como nós nos comunicamos com as outras pessoas. A forma como o cristão ele se comunica com as outras pessoas. E de fato, de muitas mensagens, essa eu me lembro claramente, né, que o tema da mensagem dele era: não conte derrota. Estranho? Não. Esse é um bom tema para uma mensagem. Não fique contando derrota. Em que sentido ele disse isso, né? Dizendo que às vezes o crente, ele vai visitar um amigo, ele vai visitar um parente, ele está numa conversa formal, no trabalho, em qualquer lugar, ele começa a contar muita derrota da vida dele. Parece que a vida dele só tem coisa ruim. E aí ele começa a contar muita coisa ruim da igreja dele. E aí as pessoas que estão de fora, que não conhecem, vão dizer assim: eu que não quero essa vida. Ou eu que não quero essa igreja. Então, ele é usado, a boca dele, a pessoa dele é usada pelo diabo e não por Deus. Foi isso que ele pregou. Isso mais ou menos uns 30 anos atrás, talvez até mais do que 30 anos. Então, é uma mensagem que naquele momento ela foi muito importante. Porque em cidade pequena, as pessoas gostam muito de contar derrota. Parece que tem prazer nisso. Mas não é só cidade pequena, não. As pessoas, em geral, têm prazer nisso. Faz muito tempo, alguém mandou uma mensagem para mim, de um palestrante, um camarada até que é muito engraçado. Acho que foi o pastor Sérgio Balbo que mandou para mim, né? Um amigo encontrando com o outro, falando assim: eu tenho uma úlcera medonha aqui, que me dói, que não sei o quê, né? Aí o outro fala assim: mas tua não é pior do que a minha, né? A sua sai sangue, sangra, né? Então, quer dizer, de derrota em derrota, eles vão se comunicando.
Mas no mundo, meus irmãos, espiritual, esse salmo que foi lido, por exemplo, ó minha alma, espera somente em Deus. Não é isso que se repete, é um refrão que se repete. E ele fala tão gostoso sobre Deus, sobre o poder de Deus, sobre as maravilhas de Deus, que quando você encontrar um amigo, quando você encontrar um parente, se você quer que ele conheça Jesus, se você quer que essa pessoa, ela tenha um encontro com Deus na pessoa de Cristo, pare de contar derrota ou desgraça, como nós podemos falar. Pare de falar mal da sua igreja, dos seus irmãos. Pare de falar mal da sua própria vida, da vida que Deus te deu. E quando você faz isso, você não somente traz uma bênção para você, como você faz com que as pessoas louvem a Deus. Porque se você vai lá, você só conta derrota, vamos dizer que a pessoa fala para você amém. Porque amém quer dizer assim seja. Ah, minha vida está uma droga, minha vida não presta, é só sofrimento, pinta lá uma miséria, né? Pinta um horror. Aí a pessoa, né, fala amém. Amém como amém? Você está concordando com tudo isso? Não, eu não, você está concordando, porque só fala bobagem. Você só conta coisa ruim. Eu que não quero ser crente como você, porque se ser crente é essa vida terrível, eu não quero ser. Né? Eu não quero ser. Então você participa da não conversão das pessoas. E digo, você pode destruir a sua própria imagem e a imagem da sua igreja. Você pode ser usado pelo diabo. Aqui tem um encontro do genro com o sogro. Capítulo 18 é o encontro de Moisés com Jetro. O Moisés, ele é o homem que Deus usou para tirar o povo de Israel do Egito. Ele é um homem especial na Bíblia. É um homem assim, no Velho Testamento, ele é uma das maiores figuras do Velho Testamento, o Moisés. E o sogro dele, o Jetro, também era sacerdote de Midian. E Moisés sai do Egito, abre o Mar Vermelho lá, né, pelo poder de Deus, atravessa o deserto, e aí ele chega ao pé do Monte Sinai. Está ali com 2 milhões de pessoas junto dele, ele está lá dentro da cabaninha dele, tranquilo, sossegado, tinha acabado de vir de uma guerra, venceu a guerra, e aí então chega o sogro com a sua mulher e os seus 2 filhos. Eu não sei quanto tempo ficou a Zípora, né, e os 2 filhos na casa do pai dela, enquanto Moisés estava no Egito, salvando o povo de Israel pelas mãos de Deus. Mas não foi pouco tempo, podemos dizer aí que foram alguns meses que os 2 estavam separados. Então o sogro, ele pega a sua filha, que é a mulher de Moisés, pegou os 2 filhos e levou de volta para Moisés. Aliás, o sogro morava muito perto de onde ele estava, né? Então é o encontro dos 2 ali. Veio trazer a esposa. Aqui quando você olha o capítulo 18, até a gente já estudou isso junto aqui, né? Era um momento que tinha tudo para ser um momento tenso. Era para ser um mau encontro. Por que um mau encontro? Porque a última vez que o Moisés estava com a esposa, teve uma briga. O casal brigou. Teve uma discussão. O Moisés foi chamado por Deus, e aí ele está vindo lá, da onde ele estava, no Monte Horebe, e ele está junto com a esposa, está junto com seus filhos, e eles pararam num hotel, né, numa estalagem, que é um hotel, e eles estão lá e de repente um anjo quis matar o filho mais velho do Moisés, porque ele não tinha sido circuncidado. Agora talvez a gente pergunta, mas por que Moisés não circuncidou o filho dele? Provavelmente a mulher não deixou. Não era costume lá em Midian fazer isso. Então resistiu. E aí Deus está ali, né? Querendo, não é matar o filho, matar o próprio Moisés, querendo, né? E aí a mulher então pega uma faca de pedra e circuncida o filho, e o anjo vai embora.
Está tudo bem, né? Fez a vontade de Deus, liberou Moisés. Só que ela olha para o Moisés naquele momento e chama ele de marido assassino, marido de sangue. Pega as crianças e volta embora para casa. Ou seja, ela abandona o marido no meio da jornada. Não foi Deus, não foi Moisés que quis sair do Monte Horebe, ele nem queria sair. Lembra que Deus teve que ficar insistindo com ele, e ele falava, manda outro, eu não posso ir, coisa e tal, não sei falar. Aí Deus ordenou que ele fosse. Então ele não está ali, indo para o Egito de bonito. Ele foi convocado, ele foi chamado por Deus, e ele está atendendo um chamado de Deus. A mulher, sendo espiritual, ela tem que seguir o marido. Mas o que ela fez? Ela voltou embora para casa, ela abandonou o marido dela no meio do caminho. Então Moisés nunca largou da mulher dele, nunca largou da esposa. Ele estava indo para fazer a vontade de Deus. É a esposa que largou ele e xingou ele e foi embora para casa. Agora, depois de alguns meses, que o Moisés está famoso, que Deus abriu o Mar Vermelho, que o faraó e os soldados de faraó foram todos afogados, agora ela aparece de volta, com o pai trouxe ela. Então nós podemos ver as coisas desse jeito, né? Quando ele não era ninguém e estava indo lá, ela abandonou. Agora que ele é um homem famoso, ela está querendo voltar? Veja só, em momento nenhum Moisés pensou isso. Então esse encontro tinha tudo para ser um encontro com um climão, aquele clima pesado. Porque o pai podia olhar e dizer, você abandonou a minha filha, você largou minha filha com 2 filhos para me criar. Não podia? Você ficou 40 anos na minha casa, comeu lá na minha casa, morou comigo, né? Não podia dizer isso? Jogar tudo na cara do Moisés. E o Moisés não podia dizer, não larguei de ninguém, foi ela que foi embora, mulher bocuda, saiu me xingando, foi embora, pegou meus filhos e levou embora de mim, né? Podia ter outra crise aí. Porque é assim que os homens funcionam. Porque os homens gostam de briga, de confusão, de escândalo, de derrota. Os homens gostam disso aí. Eles gostam de causar. Então, se alguém podia dizer, um momento de causar, um momento de confusão, de briga, é o capítulo 18 do livro de Êxodo. Por quê? Porque eles estavam debaixo de mágoa, de ressentimento, de coisa ruim que tinha acontecido. Então ali, se eles quisessem, eles podiam fazer o que o diabo gosta. Só contar a derrota. Não é verdade? Vamos fazer o que o diabo gosta? Vamos, eu vou falar mal do meu sogro, da minha mulher, dos meus filhos. O meu sogro, eu vou falar mal do meu genro. A mulher vai falar, eu vou falar mal do meu marido. É isso mesmo, todo mundo falar mal aqui. E que Deus nada, né? Podia todo mundo agir dessa forma. O encontro era propício para isso. Porque é isso que as pessoas gostam de fazer. Mas aí, meus irmãos, o sogro traz a mulher, os 2 filhos, e olha o que diz o versículo 7. Versículo 6. Disse a Moisés, eu, teu sogro Jetro, eu venho a ti, com tua mulher e os seus 2 filhos com ela. Você está lendo o que eu estou lendo, né? Você em casa ou aqui, ele está dizendo, meu genro, eu vim aqui para trazer de volta a sua esposa e os seus filhos. Esse era o momento dele dizer, pode levar, pode sumir daqui, que me abandonou quando eu mais precisei. No momento que eu mais precisei, ela me abandonou. Não podia dizer isso? Ainda mais naquele tempo. Aí, meus irmãos, o sogro é gentil. O sogro não faz nenhum desaforo. Ele não chega e fala assim, eu vim trazer a mulher que você abandonou, que você largou. Não, ele não fala isso. O sogro é extremamente gentil. Porque Jetro, ele era um homem espiritual. Aí é a vez do Moisés. E o que Moisés fala no versículo 8? 7. Então Moisés saiu ao encontro do seu sogro, inclinou-se, beijou-o, um perguntou para o outro, como você está? E entraram na tenda, ou seja, ele foi lá, se ajoelhou, abraçou o sogro, os 2 conversaram, o senhor está bem, meu sogro? Estou com saudade lá do Monte Horebe.
Ah, o Monte Horebe também está com saudade de você, Moisés, né? 40 anos juntos, e os dois começaram a conversar, a conversa começou lá fora, quando pensa que não, vamos tomar um café, entra aqui dentro, vai embora, vai pousar aqui, coisa e tal. Foi assim, ou seja, ao invés deles contar a derrota, o que eles fazem? Eles preferem falar de coisas espirituais. Eles têm um comportamento espiritual. Quem conta a derrota não tem comportamento espiritual. Está a serviço do diabo, de Satanás. Né? Mas os dois estão aqui a serviço de Deus, a serviço do Senhor. Né? Então, Moisés podia apenas contar a derrota. Mas olha o que ele faz no versículo 8. Né? Porque tem homem que é assim também, né? Ah, a vida está muito difícil, o salário é baixo, meu carro vive quebrando, as coisas não estão dando certo, é muita perseguição. Você pode sempre caminhar para esse lado, se você quiser. Você pode sempre se vitimizar, porque hoje está na moda, né? A televisão ensina isso. A televisão ensina os jovens a serem vítimas, são vítimas da sociedade. Então ele podia ser uma vítima. Ah, você vê, né? Depois que a sua filha me largou aí, né? Fui lá para o Egito, sofremos muito lá. Pensa no que nós sofremos, né? Estamos aí nesse sol medonho, com a nossa comida. Comida não tem comida. De vez em quando Deus manda um maná e um negócio esquisito, ruim de comer, né? Só tem isso para comer. Olha, se ele quisesse, ele só contava derrota, porque esse é o costume das pessoas. De ficar só contando desgraça. Ele podia fazer, olha, nós acabamos de sair de uma guerra, morreu muita gente, porque morreu israelita na guerra, contra os amalequitas. Foi uma guerra pesada. Quando a mão de Moisés estava para cima, eles venciam, mas quando a mão de Moisés estava para baixo, eles perdiam. E nem sempre a mão de Moisés estava para cima. Então, foi pesado, o negócio não estava fácil não. E outra coisa, nem água para beber nós tem, ele podia dizer. Ele podia falar da falta d'água, da falta de comida, do sol, podia falar da perseguição do faraó, da luta contra Amaleque, ele podia falar de tudo isso, só do lado ruim, só ver do lado ruim. Né? É aí que Moisés, ele é um exemplo para o cristão, porque em vez de contar a derrota, olha o que ele faz no versículo 8. Contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios. Aí ele começou a contar a vitória. Ele começou a contar a vitória e começou a dizer, olha, Deus mandou umas pragas para aquele homem praguento lá, né? Deus quebrou as pernas do faraó. Deus colocou o faraó no seu devido lugar, o faraó e os egípcios. Deus pesou a mão sobre eles, porque eles estavam perseguindo o nosso povo. Porque eles escravizaram o nosso povo por 400 anos. Ele está dizendo o que Deus fez. E olha, o que Deus fez para Faraó? Quantas pragas? A morte lá no Mar Vermelho, eles entraram e Deus fechou as águas. E eles morreram todos afogados. Então, ele começa a contar coisas que favorecem o seu povo, o povo de Israel. Em momento nenhum ele falou assim, olha, esse povo aqui é muito reclamão, nada está bom, e era verdade isso, nada estava bom para o povo de Israel, ele podia dizer, em momento nenhum, ele abriu a boca para falar mal dos israelitas para o seu sogro, ele não fez isso. Não abra sua boca para falar mal dos seus filhos para ninguém, sabe? Não abra sua boca para ficar falando mal do seu marido, da sua esposa. Não fica abrindo a boca para falar mal dos seus irmãos da igreja, ou da sua igreja, porque fazendo isso você está a uso do diabo, de Satanás. Sempre. Mas Moisés, ele preferiu contar a vitória. O que ele faz? Ele conta o que Deus fez contra Faraó, contra os egípcios. No versículo 8 ainda, ele fala assim, e todo o trabalho que passaram no caminho. Sim, né? Apesar, está vendo, pastor? Agora ele começou a reclamar. Não, calma. Todo o trabalho. Ele falou assim, olha, faltou água, faltou comida,
Não foi fácil não, tinha um mar na nossa frente, os inimigos atacaram. Não, ele está contando derrota. Não, calma, espera. Olha o que ele fala no final. E de como o Senhor os livrara. Na verdade, ele falou da perseguição, ele falou dos problemas que ele teve com falta d'água, falta de comida. E ele está dizendo aqui no final, o que ele está dizendo no final? Que Deus sempre livrou eles. Veja como Deus é maravilhoso, meu sogro. Deus tirou a gente, deu água para a gente, deu comida para a gente tem comida todo dia, e sempre nos livrando, sempre nos ajudando. Deus, falar que nem que Deus é mais, né? Deus é mais, é isso que ele está falando. Ele não está colocando num sentido mal, não, ele está colocando num bom sentido. Até o versículo 8 fala uma coisa muito importante, que Deus ajudou, Deus livrou eles, Deus ele pesou a mão sobre Faraó e sobre os egípcios. Olha o que diz no versículo 8, por amor de Israel. Isso ele ensinou para o sogro dele. É uma das primeiras vezes que aparece a palavra amor. Amor. De dizer assim, Deus, ele ama Israel. Sabe, irmãos, depois nós vamos ouvir falar muito que Deus ama Israel. Mas aqui Moisés está dizendo, eu, Moisés, digo a você, meu sogro, que Deus nos ama muito. Porque ele também era Israel. Ele está dizendo para o Jetro, meu sogro, Deus me ama. Deus ama essas pessoas aqui. Deus ama essa nação. Olha, é isso que atrai louvor. É isso que faz as pessoas pararem e pensar, eu quero pertencer para esse povo. Eu quero fazer parte, eu quero conhecer esse Deus. Eu quero saber quem é esse Deus aí que abençoou essa gente, que abriu o mar vermelho, que venceu os inimigos, que dá pão, que dá água para eles todo dia, que tira a água da pedra. Eu quero conhecer esse Deus. Então, irmãos, ele contou só vitória. E quando ele conta a vitória, ele atrai o louvor a Deus. Olha o versículo 9. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando das mãos dos egípcios. E Jetro disse, bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo debaixo das mãos dos egípcios. Agora eu sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, o sobrepujou. Está acontecendo pelo menos 3 coisas até aqui. Primeiro, ele se sente feliz. Porque quando você conta coisa boa em vez de coisa ruim, as pessoas ficam contentes. Sabia disso? Você chega na casa de um parente e só conta desgraça, teu parente vai ficar triste. Vai entrar na cozinha, vai fazer comida chorando. Fala, nossa, que povo sofrido. Valei-me, Senhor, né? Então, a pessoa fica contente de ouvir bênçãos. Bênçãos. Olha o versículo 9. O Jetro se alegrou. Ele ficou muito feliz. Então, se você quer que a sua família seja feliz, ensina a sua família a agradecer. Ensina a sua família a ver como Deus é bom. As coisas nem sempre saem do jeito que a gente quer. A gente planeja as coisas e às vezes não sai do jeito que a gente quer. Você planeja, por exemplo, a viajar. Agora está chovendo, não é verdade? Eu planejei viajar algumas semanas atrás. Não choveu, teve um sol. Agradeci a Deus. Mas no ano passado choveu o tempo todo. Né? Só chovia. Então a gente tem que aprender a agradecer, dizer, Senhor, muito obrigado. Obrigado pela chuva, obrigado pelo sol. Obrigado porque o Senhor nos ama. Então ele está dizendo aqui, o Jetro, primeiro, ele está se alegrando. Segundo, ele está abençoando, olha, versículo 10, bendito seja o Senhor. Ele reconhece como Deus é bom. Mas ele só fala que Deus é bom porque Moisés falou para ele que Deus era bom. É isso que está atraindo a pessoa. A alegria, essa bondade de Deus. E no versículo 11,
ele reconhece a soberania de Deus. Versículo 11. Agora eu sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses. Deixa eu explicar. O Jetro, ele não era uma pessoa convertida. Ele acreditava em muitos deuses. Pode ser que depois ele se converteu. Aí, ele está dizendo que Deus, o Deus de Moisés, é maior do que o meu Deus, né? Do que os deuses que eu acredito. Que era tudo deuses de mentira. Mas ele conseguiu, Moisés, por ter contado vitória, por ter contado bênçãos, ele conseguiu que uma pessoa que nem era convertida, que essa pessoa dissesse bem de Deus, louvasse a Deus. Uma outra coisa que aconteceu, no versículo 12. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocaustos e sacrifícios para Deus, e veio Araão, todos os anciãos de Israel, e comeram pão com o sogro de Moisés, diante de Deus. Ou seja, eles estão fazendo um culto aqui. O que está acontecendo? Moisés, ele falou tão bem do Deus dele, tão bem da vida que ele estava levando, da forma como Deus cuidou dele. Moisés fez isso tão bem, mas tão bem, que o sogro disse: eu quero ir no culto de vocês. Nós vamos fazer um culto aqui e agora. Então não reclame se o seu vizinho, se o seu amigo, parente ou amigo nunca vai na sua igreja, porque você só fala mal da sua igreja. Você só fala mal da sua vida. Então, olha, ele não quer ter a sua vida se você está só falando coisa ruim. Ele não vai querer a sua igreja, manda ele para outra igreja, tá? Mas ele não vai querer. Sabe por quê? Porque você não deu glória a Deus. Porque você não falou o que Deus faz. Olha para o Moisés. Será que era tudo maravilha na vida de Moisés? Tudo 100%? Não. Ele teve um momento que ele quis desistir. Estava sozinho, lembra que a esposa tinha abandonado ele. Ele estava lá com muitas pessoas perseguindo, tendo que ir para a batalha, sofrendo mesmo. Sofria muito, com o povo reclamando o tempo todo na cabeça dele. Então, meus irmãos, ele tinha coisa para reclamar, mas ele preferiu contar bênçãos em vez de derrota. É uma escolha que você vai fazer. Você vai escolher se você quer contar bênçãos ou se você quer contar derrota. Você vai ter que escolher isso na vida de você. Bem, não acabou ainda, né? Por que é tão importante contar bênção ao invés de derrota? Vamos lá no livro de Provérbios. O livro de Provérbios diz que o coração alegre aformoseia o rosto, tá? Mas no capítulo 15, versículo 23, Provérbios capítulo 15, e versículo 23. Diz que o homem se alegra em responder bem. Isso faz bem para você, sabia? Quando você para de reclamar, o primeiro benefício é para você mesmo. Deus tem o tempo dele para a nossa vida. E está dizendo aqui que o homem se alegra em responder bem. E quão boa é a palavra dita a seu tempo. Então, a boa palavra é aquela que é dita a seu tempo. O que nós estamos aprendendo aqui? Que quando você conta bênçãos, vai fazer bem para você, vai fazer bem para as pessoas que estão do seu lado, vai fazer bem para os seus filhos, vai fazer bem para os seus parentes, para os seus vizinhos. Todo mundo vai ficar feliz. As pessoas vão conhecer um Deus verdadeiro, tá? Porque eles vão se espelhar em Deus e não na sua vida. Quando você fala bem, espiritualmente falando de coisas espirituais. Então vai fazer bem para você, vai fazer bem para as pessoas que estão à sua volta, vai fazer bem para a sua família, como está dito aqui.
O homem se alegra em responder bem. Você vai estar feliz e vai fazer a outra pessoa feliz, como Jetro, ele ficou feliz também, né? Então, qual é o conselho, meus irmãos? O conselho é: pare de reclamar. Pare de ser um resmungão. Pare de ser uma vítima. Você quer atrair bênçãos? Quer atrair coisa boa na sua vida? Para de reclamar. Para de falar mal da vida dos outros. Para de falar mal da sua própria vida. Veja que ninguém quer ficar perto de quem fica reclamando o tempo todo. Ninguém. Para de reclamar da sua igreja. Sua igreja te acolheu, te amou, te ajudou. Nas horas que mais precisa, a igreja está ali para acolher, para abençoar, para proteger. É perfeita? Qual igreja é perfeita? Nós temos 7 igrejas no livro de Apocalipse. As 7, meus irmãos, uma é diferente da outra. Nenhuma delas é perfeita, por isso que Cristo tem que resgatar a sua igreja. É por isso que Cristo morreu pela sua igreja, diz a palavra de Deus. Mas é a sua igreja. Então, você não seja um agente do diabo, seja um agente do celestial, de Deus, uma pessoa que vai ser usada por Deus. Para de reclamar, para de só ver problema, veja como Deus está trabalhando na sua vida. Eu gosto muito daquele momento que Davi, ele vê o gigante, ele vê o Golias. Não é aquele momento que ele vai lá lutar, não. Não, eu gosto do momento que ele vê o gigante. Porque está todo mundo com medo. Está todo mundo vendo lá, se esse homem me pegar, eu estou perdido, eu que não vou lá. Aí ele olha, ele diz o seguinte: quem esse homem pensa que é para afrontar o exército de Deus vivo? Ele podia dizer assim: quem que esse homem é? Quem que ele pensa que ele é para ficar me desafiando? Calma lá que eu vou dar uma pedrada na cabeça dele. Não foi isso que ele disse. Não. Ele olhou e disse: bom, aqui tem um exército, tudo medroso, está tudo tremendo. A Bíblia diz que tudo eles ficava tremendo. Mas ele olhou para aquelas pessoas e disse: olha, aqui está o exército do Deus vivo. E eles estavam se desmerecendo. Apesar deles serem o exército do Deus vivo, eles estavam se desmerecendo. Olhavam um para o outro e ficavam com medo. Olha, quando o Davi matou Golias, teve a guerra. Lutou filisteu contra os israelitas. Lembra dessa passagem? Quem que ganhou? Aqueles medrosos, que antes estavam medrosos. Mas só Davi pensou assim: olha, não vou contar derrota não, como todo mundo estava contando lá. Faz 40 dias que esse homem aparece aí desafiando as pessoas, colocando medo nas pessoas. Diz: não, ele está desafiando a Deus, ele está mexendo com Deus, não é com a gente. É por isso que ele vai cair. Ele vai cair porque ele está mexendo com o exército do Deus vivo. Um bando de medrosos, Mas para Davi era o exército do Deus vivo. Ele colocou os irmãos dele, os amigos dele, todos aqueles soldados, ele colocou lá em cima, sabe? Ele falou bem do exército de Israel. Ele não olhou e disse: tem um bando de medrosos aqui. Não. Já que vocês estão com medo, eu vou. Não. De jeito nenhum. Ele falou bem dos irmãos dele. Porque ele tinha 3 irmãos naquela batalha. Irmãos de sangue. Ele falou bem dos primos dele que estavam lá. Ele falou bem dos amigos, de todas as pessoas que estavam lá. Isso atrai bênção. Isso atrai vitória. Aprenda com a Bíblia a atrair bênção, a atrair vitória. Por que o diabo quer que você fique sempre reclamando, sempre falando coisas ruins? Porque ele sabe que isso atrai maldição e derrota. Ele sabe disso e vai te incentivar a isso sempre. Então, meus irmãos, cuidado com o que você conversa sobre você, sobre a sua igreja. Isso tem um grande impacto. Lembre que a sua família, irmã, muito obrigado, Lembre que a sua família, e lembre-se que a igreja já tem inimigo demais. É o diabo, é o mundo, é o pecado. Nós já temos inimigos demais.
Nós não precisamos de inimigo dentro da igreja. Nós não precisamos de inimigo dentro da nossa família. De marido acusando mulher, mulher acusando marido, filhos acusando os pais, pais acusando os filhos, irmãos na fé acusando outros, desmerecendo. Então isso é um inimigo que mora junto. Agora, você pode fazer diferente, né? Você pode fazer o que Deus manda. Como nós aprendemos com Moisés, como nós aprendemos com Davi, contar vitórias espirituais. Então, o que o diabo, ele ouviu quando ele visitou o céu? Você sabe que o diabo, uma vez, ele foi visitar o céu. E isso não é uma piadinha não, e nem uma historinha. Isso é uma verdade. Livro de Jó, lembra? Que Deus reuniu lá o seu exército, os anjos, e aí o diabo apareceu, cara de pau, ele aparece mesmo, né? Lambido. Ele apareceu lá, penetra, né? E Deus conversou com ele. Deus, ele poderia dizer: seu capeta, seu diabo, né? Você está atormentando todo mundo lá, hein? Olha, tem um monte de gente minha lá, estão brigando, estão se matando, estão fazendo um monte de coisa errada. E Deus não podia falar isso? Olha lá, aquele marido brigando com a esposa. Olha lá, aquele amigo lá brigando com outro, né? Olha um ladrão, estão roubando. Deus podia olhar para Satanás e dizer: parabéns, viu? Parabéns. Olha o que você fez com as pessoas aí, ó, né? O que não falta naquele mundo é coisa ruim. Já pararam para pensar que se Deus tivesse falado isso, ele estaria mentindo? Ele fala: olha, esse mundo tá feia a coisa. Ele não podia ter falado isso para o diabo? E se ele tivesse falado isso, ele não estava mentindo, porque o mundo estava desse jeito mesmo, está até hoje. Então, o que Deus disse para o diabo? Ele olhou e viu Jó. E disse: observaste o meu servo Jó? Que ninguém na terra é um homem que teme a mim, temente a Deus, se desvia do mal, é um homem reto. Então Satanás, ele vai falar o quê? Deus, ele gabou tanto aquele homem, e aí ele disse: mas também, porque o Senhor está abençoando ele. Deus até podia olhar e dizer: mesmo você atormentando ele, ele está sendo um homem justo, reto, temente, se desvia do mal. Então Deus, ele tem prazer em contar vitória. O Jó estava vencendo o diabo. E depois aconteceu, meus irmãos, de Jó aquele momento difícil, né? Ele quer morrer e tudo mais, também sofrendo como ele estava sofrendo. Mas a Bíblia diz uma coisa muito importante. Até eu quero ler com vocês no livro de Jó, aqui no começo do livro, no livro de Jó. Versículo 22 do capítulo 1. Vamos ler do versículo 21, 21 e 22. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele se recusou a contar derrotas. Meus irmãos, é impressionante. Quando você conta coisa ruim, acredite, coisas ruins vão acontecer com você. Porque isso atrai a força do mal, do inimigo, de Satanás, ele leva uma vantagem muito grande. Mas quando você começa a contar bênçãos, quando você começa a dizer: olha, aconteceu uma coisa ruim, mas Deus tem me livrado, Deus tem me abençoado.
As coisas estão difíceis, mas eu vejo a mão de Deus em cada uma delas. Olha, tem uma pessoa doente lá em casa, mas eu creio em Deus que essa pessoa ela vai ser curada em nome de Jesus. Você começa a atrair bênçãos. Você começa a atrair a pessoa que está te ouvindo para Deus. E a pessoa vai dizer assim, puxa, essa pessoa está sofrendo tanto, mas ela não reclama. Ela está sofrendo tanto, mas ela está tão feliz. Ela é alegre, né? Você vai perceber que as pessoas vão querer ficar perto de você. Porque ninguém quer ficar perto de quem conta derrota e só vê problema em tudo. Mas uma pessoa que conta, olha, como Deus me amou, como Jesus me ama, isso aí atrai bênçãos. É isso que faz as pessoas querer ter a vida sua vida espiritual. Olha o apóstolo Paulo sofrendo tanto nas viagens missionárias, mas ele falava de Jesus, falava do amor de Deus. Ele foi apedrejado em Listra? Foi, quase morreu. Se levantou, foi para a cidade vizinha e começou a falar do amor de Deus. Então ele não parava de falar do amor de Deus, apesar das pessoas perseguirem, acusarem, apedrejarem. Ah, pode jogar pedra, pode me bater, pode, né? Deus continua me amando. E isso irrita as pessoas do mal. Você estando feliz, você estando alegre com a sua família, você estando feliz na sua igreja, isso irrita as pessoas. As pessoas que querem que você sofra, né? Eles não entendem o amor que você tem por Deus, por Cristo, o amor que Cristo tem por você, o amor que Deus tem por você. Então continue a contar bênçãos. Conte bênçãos. Conte vitórias espirituais. E atraia bênçãos espirituais. Faça com que outras pessoas louvem a Deus através da sua boca, contando vitórias espirituais. Amém?